Bom dia. Bom dia, professora. Tá me ouvindo bem? Tudo sim, a senhora? Estou. Eu vou aguardar um pouquinho os meninos entrarem, tá, Lorena? Aí a gente Sim, começa, senhora. tá bom? Aqui. Enquanto aguarda, eu vou só desativar um pouco aqui o áudio. Assim que eles entrarem, a gente vai para a aula de... Bom dia, primeiro C. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Carregou? Carregou. Carregou? Tá bom. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, nós ainda vamos falar ainda sobre Pitágoras, tá? E a aula, ela começa com uma animaçãozinha contando um pouquinho da história de Pitágoras. Quem ele era, o que ele estudava, porque hoje ele é um nome tão renomado e importante para a matemática, tá bom? Então vamos lá. Começa assim: olá, eu sou Pitágoras, vivi entre 1569 e 465 a.C., adoro mistérios da natureza e também religião. Sou filho do grande mercador de Ciros, Menestarchos, que vive a vida viajando e se encontrando com grandes sábios da Síria e da Caldeia. Peraí. Pronto, agora foi. Sou conhecido como prodígio, pois desde pequena a filosofia me encanta. Mas sou sempre bem assessorado por dois grandes mestres, Tales e Anaximandro, que me instigam a pensar e a descobrir encantos da filosofia. Pobre Tales conquistou muita fama e respeito por suas descobertas e pensamentos, mas é uma pena que ele já esteja um pouco velhinho. Meu grande mestre Tales, o que temos para hoje? Hoje vamos falar de triângulo. Tudo bem para você? Pitágoras deve ir ao Egito,
Que Egito que nada? Não quero saber do Egito. Lá tu podes adquirir muito conhecimento. O Tales fala para ele. E aqui está Pitágoras. Tales passou no Egito quando jovem e agora fica me perturbando para que eu faça o mesmo. Mas como ele é meu mestre, tão sábio, deve saber o que diz. Os mistérios sagrados dos egípcios me fascinaram. Os sacerdotes diziam que eu era divino só porque eu tinha um sinal de nascença na perna. Que estranho, não? Começaram a dizer que eu tinha sido favorecido pelo deus Osíris. Aí ele fala, terminei indo para o Egito. Por volta de 1525, fui feito prisioneiro de guerreiros persas, levado para a Babilônia, a mais rica cidade do mundo. Na época, lá aprendi muito com um tal de Zaratustra, um dos maiores filósofos da Babilônia, e adquiri a maioria dos conhecimentos de matemática. Modéstia à parte, mas adquiri mais conhecimento de matemática com o meu velho mestre Tales. Voltei para Samos depois da Babilônia e causei grande modinha, devido às minhas calças e posturas do Oriente. As pessoas da cidade passaram a olhar-me com grande espanto. Depois conquistei... Peraí, gente. Tirei sem querer. Depois conquistei um bom número de seguidores, Pitágoras, e resolvi criar uma escola chamada Semicírculo. Ela ficou famosa, pois eu tive a ideia também de admitir mulheres, onde nos sentíamos irmãos e trabalhávamos como tal. É isso. Éramos vegetarianos, não nos apegávamos aos bens pessoais e era eu quem ensinava os meus irmãos desde que jurassem segredo. Os alunos dessa escola eram fascinados pela ideia de que se reduzia à matemática, que tudo se reduzia à matemática e também a mistura do misticismo do Oriente com o pensamento grego. Para terminar, tenho mais um fato que me torna muito orgulhoso. Foi um dos primeiros a pensar e a defender que a Terra era esférica. Então, aqui, gente, é um pouquinho do histórico de Pitágoras. A gente até então não tinha nem visto, né? Eu achei legal só para diferenciar um pouquinho do que nós vamos ver hoje, tá? Então, a gente sabe que o teorema de Pitágoras nasceu devido a essas grandes viagens que ele fez, principalmente lá ao Egito, em que, observando as pirâmides do Egito, ele conseguiu postular e calcular a área da pirâmide. E ele diz que o triângulo que apresenta um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, aqui nós temos um exemplo, ó. Nós temos aqui um triângulo ABC da figura ao lado, representa um triângulo retângulo em A. Então, o triângulo retângulo está bem aqui no ângulo A, tá? Pois é um ângulo reto de 90 graus. Então, ó, pergunto para vocês. A hipotenusa se localiza onde nessa figura aí? No A, embaixo. Isso, sempre é o maior, é o lado oposto do ângulo reto. Isso mesmo. Então, a hipotenusa é o A e os outros dois são os catetos. E aí a gente tem o cateto B e o cateto C, tá? Peraí. Então, o teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas na matemática, porque com o teorema dele pode-se descobrir a medida de um lado, né, de um triângulo retângulo, a partir da medida dos seus outros dois lados. Então, ó, vocês podem observar aqui as imagens. O que a gente consegue observar aqui que tem de semelhante com o que a gente está vendo, ó, gente? Trigonometria. Ops, saiu sem querer. Aqui, quero esse slide. Isso. Ó, trigonometria, tá vendo o ângulo aqui? Também, teorema de Tales, olha aqui umas ruas paralelas aqui, ó.
Então, ó, a partir dele, do Teorema de Pitágoras, podemos determinar a altura de prédios, torres, montanhas, largura de rios, dentre outras inúmeras aplicações. Então, segundo o enunciado do Teorema de Tales, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, olha só, nessa figura aqui, a nossa hipotenusa é o segmento que está do triângulo que é contrário ao ângulo reto, que é o oposto ao ângulo reto, que é o A. Então, ó, A ao quadrado é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, ó, dá para a gente descobrir o valor da hipotenusa, não dá? A gente tem o valor dos catetos. O que a gente vai fazer, então? Aplicar a fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual. Quanto mede o cateto B, primeiro C, na figura? Vocês estão ouvindo? Eu tô. 4? Isso mesmo. E o cateto C mede 3. Isso mesmo, ó. B é igual a 4, C é igual a 3. Então, que a gente vai ter 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9. 16 mais 9 é 25. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Para mim resolver isso aqui, o que eu devo fazer? Para retirar esse expoente da minha hipotenusa, eu vou jogar a raiz quadrada no segundo membro, né? Então, vai ser raiz quadrada de 25. Então, a hipotenusa é igual a 5. Tranquilo, né? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida ou é tranquilo? Tranquilinho, né? Então, vamos à próxima. Diagonal de um quadrado. Como determinar a medida da diagonal do quadrado ABCD na figura abaixo com a aresta medindo A? Ok, Lorena. Respondeu aqui. Ó, o triângulo. Nós temos aqui um quadrado, tá? De medidas A, B, C e D, com aresta medindo A. As arestas são os lados, cada lado do quadrado, tá? Então, ele está pedindo para a gente calcular a diagonal. Se eu traçar a diagonal desse quadrado, ele vai se transformar em um triângulo retângulo, que na verdade não é só um, é dois, ó. Tá vendo? O quadrado dividido no meio forma dois triângulos retângulos. Uma aqui à esquerda, outro à direita. Então, ó, virou triângulo retângulo, o que a gente pode aplicar para calcular? Teorema de Pitágoras. Aí nós teremos diagonal ao quadrado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados da medida dos catetos. Então, vai ser A ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais A ao quadrado, na verdade. Então, ó, resolvendo isso daqui, diagonal ao quadrado é igual a 2 vezes A ao quadrado. Ó, A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado. Então, 2 vezes A ao quadrado, certo? Então, diagonal é igual. Presta atenção aqui, que aqui não tá o passo a passo, mas eu vou explicar, tá? Diagonal ao quadrado, vou elevar o segundo membro à raiz quadrada. Então, ó, diagonal é igual a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado. Todas as vezes que nós encontrarmos uma situação como essa, lembra que eu disse para vocês? Aqui a raiz é índice do lado de fora e aqui dentro radicando. Só que o que acontece? Raiz quadrada, todas as vezes que não aparecer o índice, significa que ele mede 2, tá? Então, como eu tenho um expoente 2 aqui, o inverso da raiz é o expoente, esse expoente cancela o índice da raiz quadrada. Por isso, o A, ele fica fora da raiz,
tá? Então, ó, corto o 2, corta a raiz. Aí eu voltei, diagonal é igual a A vezes raiz quadrada de 2, porque o 2 não tem como retirar da raiz, tá? Então, a gente pode dizer que a medida diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto da medida da aresta, por raiz quadrada de 2, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Agora a gente tem um triângulo. Tá pedindo para a gente determinar a altura. Como que eu vou determinar a medida da altura de um triângulo equilátero de aresta medindo A? Então, o triângulo ABH, que é ó, ABH, tá vendo? Quer medir essa altura aqui, ó. Eu vou aplicar o que para medir? Primeiro C, teorema de Pitágoras. Vejam bem, aqui fórmula o ângulo reto, ó. Teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Então, ó, quem é o meu cateto? A dividido por 2 e H. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a dividido por 2 elevado ao quadrado mais H elevado ao quadrado. Como eu quero determinar a minha altura, então eu vou isolar o meu H. Ó. A altura ao quadrado é igual a ao quadrado, pega essa fração, jogo para o segundo membro, troca o sinal, menos A dividido por 2 elevado ao quadrado. Detalhe importante, esse expoente, ele não multiplica só o numerador, ele multiplica toda a fração. Então, ele multiplica o numerador e o denominador. Então, ó, hipotenusa, a altura ao quadrado é igual a A ao quadrado menos A vezes A, eu vou ter A elevado ao quadrado. 2 vezes 2, A ao quadrado dividido por 4, certo? E agora, como que a gente faz? Nós temos uma fração aqui que está subtraindo com A ao quadrado. Como eu disse para vocês, ó, todas as vezes que não tem número nenhum aqui, é como se tivesse um. Um não precisa aparecer, porque ele não altera o resultado. Mas aqui, ó, a gente transforma esse A ao quadrado numa fração e vamos colocar aqui embaixo do... Como se estivesse aqui embaixo do A ao quadrado 1, tá? Como denominador. E tiramos o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é o próprio 4. Então, o que a gente faz? Ó, H ao quadrado é igual. Traça aqui a fração e coloca o denominador igual a 4. Agora, para a gente resolver como que fica o nosso numerador, o que a gente faz? Como é fração, tiramos mínimo múltiplo comum, o resultado do meu mínimo múltiplo comum eu vou dividir com a fração primária inicial e o resultado dessa divisão eu multiplico com o numerador. Então, fica assim, ó. 4 dividido por 1 é 4, tá? 4 vezes 1 é 4 vezes A ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1, então fica menos A ao quadrado. Agora, vejam bem. No numerador, aqui não está mostrando, e não tem como eu acrescentar, porque isso aqui está como imagem. Mas, ó, é como se eu tivesse 4 ao quadrado menos A ao quadrado. Então, 4 ao quadrado menos A ao quadrado é só retirar 1. Então, nós vamos ficar aí com 3 vezes A ao quadrado dividido por 4, certo? Agora, resolver a altura do H é tirar ele do expoente. Como que a gente faz? H é igual raiz quadrada de tudo isso aqui. De 3 vezes A ao quadrado dividido por 4. E como que a gente calcula? Do mesmo jeito, ó. Como o nosso A está com o expoente 2, isso aqui já corta esse expoente e cancela a raiz quadrada do A. Então, o A vai para fora. E raiz quadrada de 4, que é o nosso denominador, é 2. Então, ó, quem que vai sobrar dentro da raiz? Apenas o 3, porque não tem como tirar ele da raiz quadrada. Então, a gente vai ter H igual a A vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Conseguiram compreender? Primeiro C.
Eu consegui. Conseguiu? E os demais? Lorena, Camila, Ana Clara. Eu entendi de boa, professor. Então tá bom. Eu também. Que bom, então. Vou prosseguir, tá? Peraí que passou demais. Não era esse. É esse aqui. Então, aqui nós vamos para a diagonal de um paralelepípedo. Como determinar a diagonal principal de um paralelepípedo, cujas arestas medem A, B e C, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aí, né, o triângulo, ó, B, E, H, que é a diagonal do paralelepípedo, do cubo, né? Então, aí o que a gente vai fazer? Calcular a hipotenusa, tá? A hipotenusa é a nossa diagonal. Para a gente calcular, nós vamos encontrar o valor de D, que é um dos meus... Tá bom, Giovana? Tá aqui no bate-papo, eu coloco sua presença, tá? Então, ó, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado, que seria a nossa hipotenusa ao quadrado, que é a diagonal, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. D ao quadrado é igual a D ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó, a gente tem que calcular a medida de D, que é a hipotenusa, e a medida do D aqui, que seria o nosso cateto, que é a diagonal do paralelepípedo, tá bom? Então, ó, feito isso daqui, o que a gente vai ter? Que diagonal ao quadrado será igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, para a gente descobrir quanto vai medir, ó, raiz quadrada em tudo isso daqui, em A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O cubo, pessoal, ele é um caso particular de um paralelepípedo, tá? Em que o A é igual ao B, o B é igual ao C e o C é igual ao A. Então, a gente pode determinar da seguinte maneira. Como o A é igual ao B, o B é igual ao C e o C é igual a gente pode considerar todas essas arestas aqui como um único valor, que é o valor de A. Aí, a gente pode determinar de uma forma simplificada. Então, ó, em vez de eu ter A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente vai usar que D da diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, tudo isso vai equivaler a quanto? Que D é igual a raiz quadrada de 3 vezes o A. Então, a diagonal vai ser A vezes raiz de 3. Tá? Gente, isso aqui, ó, só pude substituir porque o cubo, ele é um caso particular do paralelepípedo em que a aresta dele é igual em todas as suas medidas. Por isso, eu pude substituir o B e o C pelo A. Por que que eu fiz isso? Porque se eu tiver as medidas iguais, a mesma medida, eu consigo resolver a raiz quadrada. Nessa situação aqui, ó, não tem jeito de resolver a raiz quadrada. Eu teria que parar por aqui e deixar o resultado como está aqui. Tá bom? Agora, isso por quê? Porque a gente tem letras representando. Se fosse números, seria de outra forma, tá? E aí a gente fica por aqui hoje. Conseguiram compreender? Fazer chamada.
Lorena, Presente. Ana Clara, Presente. Camila, Presente. Jackson Emanuel, Vitor Alexandre. Anotei aqui, Jackson. Presente. Raquel, Presente. Ronisley. Presente. Então, meninos, por hoje é só. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.